Entre elas. Mulheres que lideram. Olá, minhas meninas de Minas Gerais, mais um episódio do Entre Elas, Mulheres que Lideram, e hoje com duas lideranças maravilhosas aqui da nossa região metropolitana. Cleusa Lara, nossa vice-prefeita de Betim e secretária municipal de assistência social no município. A nossa vereadora de Contagem, a segunda mais votada lá, tia Keila, cada uma com a sua história riquíssima, brilhante, que veio contar para nós toda essa trajetória e nos enriquecer com essas histórias lindas. E eu aqui, Ellen Miziara, a presidente do PL Mulher Minas Gerais, que vai fazer vai comandar isso aqui hoje. Então, meninas, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Para mim é uma honra poder receber vocês aqui. E antes das pessoas saberem antes de ser vice-prefeita, secretária, vereadora, são mães, são meninas, são mulheres, são donas de casa. As pessoas querem saber quem são vocês, não é? Começar aqui pela nossa querida tia Keila. Conta pra nós, tia Keila, se apresenta pra turma aí, por favor. Obrigada, nossa presidente do PL Mulher, que tem feito um trabalho excelente, a gente está muito feliz e obrigada por nos trazer, né? Sim. Nesse espaço tão especial. O nosso partido PL tem olhado para as mulheres de uma maneira especial e ter você conosco é um presente. Eu sou a tia Keila e antes de ser tia Keila, né, sou a Keila, mais conhecida com as crianças de tia, e aí não tem como mais retirar esse nome. Aí pegou. Então, antes de vereadora, né, eu sou professora, pedagoga, tenho minha especialização em proteção da criança e do adolescente, sou Master EZPAS, minha certificação de proteção emocional, também proteção contra o abuso sexual, e nós estamos trabalhando há mais de 22 anos nessa causa com a criança, com o adolescente, e trabalhando nas igrejas, nas escolas, a gente percebe como é importante ter na política pessoas que têm essa visão pedagógica, didática, com a criança e com o adolescente. A gente tem visto dados alarmantes. Eu lembro que eu conheci a Damares ainda em 2011, 2012, e ela começou a falar sobre esses dados alarmantes de abuso sexual, de proteção da criança. Eu preciso entender mais sobre, mergulhar mais nesse tema. E com esse mergulhar no conhecimento, eu fui entender que eu também sofri abuso na infância. Porque o abuso sexual, para mim, era algo que acontecia com a relação sexual, somente. E aí eu fui entender que não é assim, né? Então, se qualquer ato libidinoso é abuso sexual. Então, às vezes, a pessoa não vai tocar em você, mas se estiver mostrando a parte íntima para você, é abuso sexual. Eu falei, peraí, esse tema precisa ser disseminado com mais intensidade dentro das igrejas, porque muitos abusadores também se escondem no manto da religião. Peraí, mas as leis precisam ser transformadas, o município precisa pensar. E por esse motivo eu fui para a política. Pensando nesse agir, né, nosso como mulher e entendendo como nós somos vítimas, eu entrei na política e na primeira vez que eu tentei, a gente até conversou aqui, né, não estava no PL. Se eu tivesse no PL na primeira vez, eu tinha sido eleita, porque a gente teve votação para ser eleita. Então, assim, uma mulher, professora, mãe, que estava ali trabalhando com as crianças, teve uma votação expressiva que era para ser eleita na primeira eleição, não estava no partido correto, vim correndo para o PL. E na minha segunda eleição, eu tive na primeira eleição 1.696 votos. E na segunda eleição, já no PL, eu tive 5.714 votos. E ali a gente está fazendo um trabalho excelente, nós temos 3 projetos de leis aprovados, porque a gente vai aprovar amanhã junto com a nossa presidente, que vai estar lá recebendo uma moção de aplauso. O nosso terceiro projeto, que é a Empresa Amiga da Infância. É um selo que a gente vai entregar, né, para as empresas que trabalham com a mãe, estimulando a amamentação, como é importante, né? A sua filha já saiu da amamentação, né? Mas você percebeu aí como é importante esse vínculo, né, da mãe com a filha, e a gente percebe como a criança muda e fica totalmente mais acolhida. Então, as empresas trazerem mesmo também um incentivo para a lei municipal, né, da infância. Então, elas fazerem essa doação e debitado isso no imposto, né, da empresa. E nós temos o projeto de lei aprovado também, que é a Passeata do Maio Laranja, que nós fazemos há mais de 3 anos.
E é muito importante esse movimento de trazer a conscientização para a população, porque é isso que falta, né, para a proteção da criança integral. E nosso segundo projeto foi o projeto da Procuradoria da Criança e do Adolescente, que eu acho assim, importantíssimo termos em todas as cidades. Eu imagino que se Uberaba tem. Então, peraí, que você já vai sair daqui com a Procuradoria da Criança Aí, para você colocar lá, porque é algo importantíssimo. Nós temos a Procuradoria da Mulher, e aí nós fizemos a Procuradoria também da Criança e do Adolescente, que é importantíssimo para esse olhar geral. Aqui eu tenho diversos dados para mostrar dos abusos sexuais que acontecem na nossa cidade, Minas Gerais e no Brasil. O Brasil é o segundo no ranking de denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes, e a gente só vai mudar isso com os municípios ouvindo, né, e trazendo, assim, essa percepção de cuidado com a infância. Então, assim, no geral, né, nosso trabalho tem fluído muito em Contagem. Graças a Deus, a gente tem salvado muitas crianças. São situações muito melindrosas, muitas coisas a gente não pode colocar, né, nas redes sociais. Nós chegamos a adotar 2 meninas, porque uma delas estava sendo vendida pela mãe a R$350 à noite. Então, assim, são casos que a gente acha que acontece só no Marajó, né? Mas não. Tá aqui em Contagem, eu tenho certeza que em Betim, nessa quarta-feira, dia 19 de março, né? Não sei o dia que você vai assistir esse podcast, mas no dia 19 de março do ano de 2025, no mês da mulher, um padrinho foi encontrado pela sua esposa com as calças abaixadas em cima de uma menina de 7 anos de idade. Eu estava no fórum agora, na sexta-feira, porque ele não podia ser solto. E graças a Deus, a prisão preventiva dele foi decretada, ele está preso, mas a criança foi abusada. E a criança contou para a assistente social e também para a médica, que foi mais de 10 vezes. Ela pôs as mãozinhas assim, ó. Quantas vezes? Ela, 10 vezes. Mas a gente sabe que foi muito mais que isso. Então, assim, é uma realidade que a minha cidade precisa de mais pessoas para trabalhar o tema. E eu sei que na sua cidade, em Betim, e em toda Minas Gerais, em todo o Brasil, esse tema precisa estar no topo da nossa rede do PL e do nosso partido. você tá falando aí, a bile da gente vem aqui, ó, porque é um assunto indigesto isso, né? Isso mesmo. A Cleusa também tem um trabalho muito legal, voltado também para as crianças, principalmente na Secretaria da Assistência Social. Uhum. Você vai falar sobre isso aí, mas primeiro a gente quer saber quem é a Cleusa Lara. Ellen, obrigada, viu, pelo convite. Quero te parabenizar também por assumir agora, né, o PL Mulher Estadual. Já está fazendo a diferença, em tão pouco tempo que você está na pasta. Tia Keila, prazer estar aqui com você. Tia Keila, conheci, acho que tem uns 2 anos, né, Tia Keila? 2 anos. E assim, é uma parceira que a gente tem, nossas pautas são mais ou menos as mesmas, né? E eu sei que o PL também, eu faço dela as minhas palavras, que assim, sou muito bem acolhida no PL, tenho o Sávio como um amigo, uma pessoa que sempre assim está disponível para que possa nos atender. Então, assim, muito feliz de estar no PL. É meu segundo mandato como vice-prefeita, saí pelo PL. Então, assim, são as pautas e são as ideologias que eu defendo, né? Que é a família, que é o nosso Brasil, principalmente, gente, essa parte aí de responsabilidade com o dinheiro público, né? Mas eu sou Cleusa Lara, betinense, né? Já faço parte desse trabalho político. Sou mãe, sou avó de 2 crianças, José Antônio, de 2 anos, a Sara, de 7 meses, tenho 2 filhos, o Rafael e o Daniel, minha nora, a Duda, e sou casada com o Elvio, assim, que há quase 25 anos. Então, é um trabalho, assim, que a gente precisa primeiro do apoio da família, né? Eu tenho uma família grande, meus pais tiveram 7 filhos, somos uma família muito unida, graças a Deus, e eu venho, inclusive, de empresa privada. Trabalhei quase 30 anos, 39 anos em empresa privada. Então, quando você chega na empresa pública, né? Você chega na instituição pública, você vê que é muito diferente o trabalho que a gente tem que fazer. Trabalhei também por 4 mandatos com o ex-deputado federal Vitório Medioli, fui assessora dele, tanto na empresa quanto nos 4 mandatos. Trabalhei com ele também, fui no primeiro mandato dele como secretária de gabinete,
no segundo mandato como vice-prefeita e também atuei na assistência social no ano de 2021, 2022. E depois fui candidata a deputada federal. Só que, como a tia Keila também disse, estava no partido errado. Então, agora, acho que a gente está aqui no partido certo, onde a gente é apoiada, né? Eu tenho uma grande participação de mulheres, né, que caminham comigo, que concordam com esse trabalho que a gente faz no dia a dia. Sou economista e tenho pós-graduação em administração pública municipal. Então, sim, isso dá para a gente uma visão de como fazer essa gestão, né? Como fazer uma gestão aliada à responsabilidade e também essa sensibilidade feminina. Nós temos um olhar diferenciado dos homens, eu não digo que é melhor nem pior, mas é diferenciado. A gente consegue fazer essa gestão, aliar a prática, né, a lei e também esse sentimento de mulher. Eu falo que a gente une a razão com o coração. Isso é muito importante. Então, esse trabalho que é feito ali no dia a dia da assistência social, quando a gente fala, né, das crianças, eu estava comentando com a Ellie que semana passada nós fizemos uma inspeção junto com o promotor público de Betim nas 7 casas de abrigos que nós temos de crianças e adolescentes. Então, foram casas que a gente fez um novo chamamento, que a gente conseguiu reconstruir essas casas com reforma, com móveis novos. Conseguimos ali também fazer colocar um profissional muito importante, principalmente para os adolescentes, que é um pedagogo, para que eles possam estudar mesmo, realmente, porque nós temos ali alguns adolescentes com 14, 15, 16 anos que infelizmente não sabem nem ler nem escrever. Então a gente precisa buscar até essa sensibilidade. Foi um chamamento que foi muito importante, né, que a gente fez agora, né, terminou no final do ano passado, a gente está com as casas novas. E acho que eu vou deixar para falar depois sobre as mulheres. Oi. Tá. Ah, tá. Deixa eu virar para cá, então. Tá bom. A gente vai falar sobre as mulheres, vamos falar sobre tudo. Bom, já que vocês se apresentaram, né? Agora estão devidamente apresentadas. Agora eu quero conhecer, a gente precisa conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês. Foi inaugurado recentemente em Betim a Casa Jaqueline, né? Que você vai Sim. contar essa história para nós. E tem um trabalho que a tia Keila faz também. Tem até um livrinho que você desenvolveu da Chapeuzinho Vermelho, não é isso? Isso mesmo. Eu tenho esse livrinho lá em casa, viu? Deixei para neném. Você trabalha ele nas escolas do município? Isso E como mesmo. qual que é o principal desafio nessa questão da infância, da luta da infância? Qual que é o principal desafio no mandato? Porque antes de mandato você já trabalhava com esse tema. E no mandato, você fala, nossa, eu achei que isso aqui poderia ser mais fácil. E como que é esse trabalho? Então, O desafio mesmo? o livro, nós fizemos um livro pensando nas escolas, né? A Chapeuzinho Vermelho Protegida é um livro que nós criamos para fazer uma releitura dessa história, mostrando para a criança os desafios que a Chapeuzinho vivenciou ali naquele momento da floresta. E aí a gente trouxe esse questionamento, né? Como que uma mãe deixou a menina ir sozinha para a floresta para poder levar o doce para a avó, por exemplo? Porque hoje, né, vindo para cá, eu vi no jornal 2 crianças que morreram, foi encontrada dentro de um carro lá em Praia Grande, em São Paulo. Se eu não me engano, a idade 6 e 4 anos. E eu ouvindo a mãe dizendo que as crianças estavam do lado de fora da casa, de frente à casa da sogra, brincando. E aí a sogra parece que foi beber água e quando ela voltou as crianças não estavam mais lá. E aí estão pegando as câmeras próximas e tal e as crianças andando na rua, indo até a outra esquina. Alguém pegou essas crianças, ainda não sabe o que foi feito com elas, mas elas estavam mortas dentro do carro. Por que nós estamos falando isso? Em 1973, a Araceli, ela morreu, saindo da escola, foi sequestrada, queimada. E hoje está acontecendo a mesma coisa, porque as crianças estão ficando sozinhas. Estão ficando sem a presença dos adultos. Antigamente eu brincava na rua. Quem brincou na rua aqui de queimada? Eu brinquei a muito. gente ficava com o pé vermelho, né? Chamava a gente pé vermelho e tal. Por quê? Porque
às vezes, naquela época, poderia ficar mais tempo na rua. Hoje não pode mais. E às vezes até dentro de casa não pode também, porque o lobo mau agora está dentro de casa, dentro do quarto, atrás da tela do celular. Então, assim, por que nós trouxemos essa história? Para a gente trazer mesmo essa discussão, né, entre a família, porque o principal desafio hoje, Ellen, não só na política, mas em todo lugar, é a gente conseguir mostrar para a família a necessidade de cuidar com prioridade da infância. E no poder público é mais ainda, porque a Constituição diz que a criança é prioridade. A lei orgânica do meu município, eu não sei do seu município, mas a lei orgânica do meu município de Contagem está lá escrito também como na Constituição. É prioridade absoluta a infância, mas não é verdade isso muito na prática. Porque a gente ainda não tem, por exemplo, psicólogos nas escolas. E já é uma lei federal que precisa ter. A gente, na nossa cidade, ainda não foi entregue ainda material escolar, kit, uniforme. Então, assim, são coisas que são inadmissíveis. Então, o maior desafio é a gente ver mesmo a família cobrando de todos os lugares a prioridade absoluta da infância. O livro, junto, né, com toda a nossa desenvoltura pedagógica, vem para trazer mesmo esse discernimento da sociedade no olhar de prioridade absoluta para a infância. Quando a gente vê que o caçador vai lá e consegue proteger, né? A gente sempre coloca que é a polícia militar, porque a gente trabalha junto com a polícia, né? Ainda mais PL, né? A segurança é uma das pautas muito importantes do nosso partido e que me traz muita segurança também. Então, a gente tem uma parceria muito grande com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e é um desafio. A Polícia Civil, por exemplo, em Contagem, a gente só tem uma delegacia, que é a DEAN, que trata, né, a mulher, e trata também as violações de direito da infância. Então, todo o abuso sexual é tratado na DEAN. Então, você imagina, nós só temos uma delegada, que agora ela está de licença, a doutora Tereza, quero até mandar um beijo para ela, que é excelente, e a nossa escrivã Vanessa, que trabalha para cuidar de uma cidade com 650 mil habitantes. Eu estive em Unai e a delegada de lá falando, nossa, a gente está com muita dificuldade, tia Keila. Falei, quantas delegadas? Ela uma. Quantas escrivãs? Um também. Mas são 100 mil habitantes. Nós somos 650 mil e a gente só tem uma delegada e uma escrivã. Então, assim, o desafio que a gente tem é de trazer essa visão mesmo de, gente, nós precisamos de uma DEPCA em Contagem. Sabe? É o nosso primeiro requerimento que nós trouxemos para a cidade foi esse. Nós precisamos, governo de Minas, de uma DEPCA, porque olha a quantidade de crianças, quantidade de habitantes que nós temos. Uberlândia, Uberaba, nós precisamos. Acho que assim, acima de 100 mil habitantes tem que ter uma DEPCA. Se pudesse ser acima de 50 mil, já seria, mas a gente sabe que é impossível. Então, são desafios que a gente percebe que a gente precisa. Porque às vezes pensa assim, tá trabalhando com criança, não tem voto, né, e tudo, mas a gente não tá buscando voto, a gente tá cuidando de pessoas, né, a gente tá cuidando daqueles que vão ser os próximos vereadores, vice-prefeitos, né, e presidentes da república, e então nós precisamos olhar com a prioridade que a infância merece. Eu falo que hoje, o nosso maior desafio é que é o seguinte, as crianças, elas buscam auxílio da internet para tudo. E quando elas têm dúvida, por exemplo, de relação sexual ou de onde eu vim, essas dúvidas elas vão buscar na internet e elas vão ter aqueles vídeos mais pesados. Então, o livro, né, o nosso material pedagógico, é para trazer esse conhecimento para a criança, para ajudar a família, por exemplo, a falar para a criança o corpo dela, o nome correto das partes íntimas, como cuidar do corpo, como higienizar o corpo, isso com música, né, totalmente didático, para que a família tenha esse acesso, porque o principal ponto para cuidar da criança nesse âmbito é a família. Só que aí, quando a família está falhando, o poder público tem que vir com todo o cuidado para tratar isso de maneira correta, principalmente com a família, porque é o que mais a gente bate, né? Não pode falar sobre isso porque está falando erotizado. Se falar erotizado é crime. Se não falar, é um prejuízo imenso, porque a criança vai buscar na internet e ela vai ver o erótico maior. Né, dos vídeos mais pesados. E o que o erótico faz? O erótico tira o afetivo, a infância quer o afeto. De onde eu vim? Como que eu sou criada? Como que eu nasci? Como que eu fui gerada na barriga da minha mãe? Ele só quer saber o afetivo. Então a gente vai contar no afetivo. Uma linguagem tranquila, lúdica, com música, com brincadeira. E aí, depois que o erótico chegar na adolescência, ele já vai estar sabendo da situação, de como é o corpo funcional. Assim, ele não vai ter mais acesso àquilo que é erótico. Quando o erótico entra, quebrando a afetividade, a criança, ela não se vê mais como pessoa se o erótico entrar. E ela passa a não ter respeito por si próprio e ela não respeita mais o próximo. Vocês estão vendo aí a quantidade de adolescente abusando de criança? Criança abusando de criança.
Por quê? Porque o erótico está distorcendo quem a criança é. Por isso que eu falo muito e eu agradeço a Deus por estar no PL, porque eu vejo o PL com uma sensibilidade de querer ver a infância mesmo e de querer trazer, né, esse conceito de proteção. Quando a gente fala do PL mulher, quantas mulheres hoje no Brasil, nós temos 34 mil crianças e adolescentes que estão em união conjugal. Pensa. Meu Deus. Não se pode. O censo traz esses dados para a gente. Nossa audiência pública que nós fizemos no ano passado, em novembro, nós trouxemos esse dado do censo, 34 mil crianças. Pensa, Ellen, meninas que estão tendo relação sexual menores de 14 anos. Isso é para a gente poder gritar em alto e bom som. Ei, peraí. Nosso partido pensa na infância. Nós estamos aqui para lutar por essas meninas, porque elas precisam entender que elas estão sendo violadas. Nossa Constituição diz, nosso Código Penal, menores de 14 anos não podem ter relação sexual. E atos libidinosos, que é o que a gente falou aqui. Então, assim, são pontos importantíssimos que a gente precisa trazer e trabalhar. E, de fato, é um desafio, né? E aí, a gente entrando também nessa pauta da criança, mas também focado principalmente na mãe dessas crianças, às vezes em relacionamentos que muitas das vezes as crianças elas presenciam ali, que são lares desestruturados. E aí, nós temos políticas que estão sendo desenvolvidas ali no município de Betim também. E aí, eu até ia perguntar da Casa Jaqueline, que foi recém-inaugurado lá, né? Isso. Nós inauguramos a Casa Jaqueline em outubro do ano passado. Esse é um sonho que eu estava tendo desde o primeiro mandato que eu estava como vice-prefeita. Inclusive, eu junto com o Vitório Mediola, à época prefeito, nós chegamos aí até a Brasília, conversar com a Damares, com a assessoria dela, para a gente trazer a Casa da Mulher para Betim. Só que além de ser uma casa muito cara, uma estrutura muito grande, a gente precisava buscar emenda de bancada, porque o Ministério não tinha verba. Então, a gente montou, né? Eu consegui ir estruturando aos poucos. E quando foi em 2024, nós fizemos esse trabalho, né? De alugar uma casa, colocar ali o trabalho com as mulheres, aliado ali ao CREAM, que já faz o atendimento das mulheres já com violência doméstica, e a casa ela trata a violência da mulher como um todo, não só a violência doméstica. E estamos fazendo ali, buscando capacitações para as mulheres, estamos agora em parceria com o Senai para a gente colocar 5 cursos para as mulheres, então oferecidos para as mulheres da Casa Jaqueline, também para as mulheres do CREAM, do CRES e da nossa cidade como um todo. Então esse é um trabalho que a gente está fazendo, de capacitação de todas elas. Nós temos na casa também um apoio jurídico, né? Um direcionamento jurídico, um direcionamento psicológico, de assistência social. E às vezes a gente faz aquele apoio também de acolhimento da mulher e da família como um todo, de buscar, às vezes falta alimento, porque as mulheres, na sua maioria, são dependentes financeiramente dos maridos, né, dos companheiros. E quem fica com os filhos, geralmente, são as mulheres. E a gente tem casos ali em Betim muito de chocar mesmo, porque eu cheguei a fazer entrevista com 2 mulheres que estavam sendo atendidas lá. Uma delas foi queimada pelo marido com água quente, então ela teve que fazer várias cirurgias, teve boa parte do corpo todo queimado, então ela teve que passar por várias cirurgias até conseguir sair. E assim, a gente tem uma DEAN em Betim, a DEAN funciona somente de 8 às 17 horas, a gente não tem funcionamento 24 horas. E eu falo que esses casos só acontecem assim, da sexta-feira à tarde. Aí chegam os casos mais graves. A gente tem uma parceria com o Consórcio Mulheres das Gerais, que é onde a gente, às vezes, coloca a institucionalização dessas mulheres, que a gente abriga essas mulheres que estão correndo risco de morte. Então, tem essa parceria também, que é importante. E tem um caso também que me chocou muito, foi uma menina nova, que acho que não tinha nem 30 anos, ficou casada durante 5 anos, com o marido sempre ameaçando, e batia nela, tem 2 filhos, e no final das contas, ela conseguiu sair desse círculo vicioso logo depois, quando ela apanhou também dos sogros.
Então você fala assim, gente, você chega ao ponto, né? E qual que era a dificuldade? Ela não tinha para onde ir, porque ela escondeu da família durante muito tempo, né? Que ela sofria essas agressões, essas violações. Então, ela conseguiu sair disso, pediu ajuda somente depois que ela apanhou do sogro. Ela falou, não, aí que também basta. E hoje ela é atendida, né, pelo CREAM, pela casa, ela vai estar disposta a fazer faculdade, a gente já arrumou, inclusive, uma bolsa de estudos para ela. Que bom. Então, a mulher está se reerguendo, né? Esse é um trabalho que a gente faz, assim, com muito carinho, de trazer essas mulheres. Amanhã a gente tem um café, né, do mês das mulheres, com essas mulheres que estarão lá. A gente tem ali quase 200 mulheres sendo atendidas, né, às vezes diariamente, mensalmente. Então, a gente faz uma roda de conversa, faz um café, É legal. para a gente ouvir, né, as mulheres, né, quais são as demandas. A gente tem também a Superintendência de Emprego e Renda, que faz parte hoje do CEADEC, que antes era da assistência, que a gente tem o dia, às vezes, de buscar vagas somente para mulheres, né? Então, a gente tem esse apoio também das outras secretarias, a gente tem trabalhado junto com a saúde também. Então, a gente trabalha também na assistência social com as crianças, né? Nós temos lá o Conselho da Criança e do Adolescente, nós estamos terminando de montar agora o Conselho da Mulher, colocando a lei de tudo que a gente precisa fazer para a gente poder buscar, né, emendas e verbas para a gente fazer projetos com essas mulheres. E nós vamos fazer também uma parceria com o SENAC para a gente trazer esse curso para assistência social de cozinheiros, né, porque Betim, a gente tem mais oferta de emprego do que oferta de mão de obra. Mas isso aí é um cenário que eu vou te falar que está no Brasil Tá no inteiro, Brasil viu? inteiro. Infelizmente. Então, a gente tem muita reclamação dos empresários, dos lojistas, né, das pessoas que estão, porque a gente precisa capacitar essas pessoas. Então, nós estamos buscando os jovens, nós temos, a tia Keila vai conhecer também, nós temos na assistência social, né, aquele programa Descubra, que é a empregabilidade e para as crianças dos abrigos. Nós temos 7 abrigos em Betim. Isso é importantíssimo, né, Cleusa? E nós conseguimos agora, nesse novo chamamento, né, fazer tudo isso. E uma das pautas também que a gente conseguiu, nós tínhamos 10 mulheres, 10 famílias acolhedoras. Passamos para 30 mulheres, temos parceria, nosso promotor, que é o Dr. Emerson da Infância e da Criança e da Adolescência, é um parceiro que nós temos, que nos apoia, que nos ajuda. Então, essas parcerias, elas são muito importantes para a gente conseguir fazer esse trabalho. E na quarta-feira de manhã, a gente vai ter um seminário falando sobre o abrigamento das crianças. E nós vamos estar, pode ir, vai ser muito bom. É na parte da manhã, e algumas pessoas que nós vamos estar ali recebendo, né, os convidados, as pessoas, nós temos já quase 280 pessoas já inscritas, são os nossos abrigados. Olha que lindo. Então, nós temos, sim, vários abrigados trabalhando na prefeitura, né, através do programa Descubra e como estagiários. Então, assim, são trabalhos diferenciados que a gente consegue fazer e nós conseguimos, assim, quanto mais, se a gente conseguir, gente, tirar aí 2, 3 crianças, adolescentes desse mundo de prostituição, de droga, para a gente já é um avanço. Então, quanto mais a gente buscar, inclusive, tia Kelly, nós vamos ter lá o depoimento, né, de um rapaz, de um adolescente que vai contar a história dele, que ele veio, assim, do mundo, né, das drogas, e ele vai contar qual que é a diferença que esse programa fez na vida dele. Então, assim, trabalharmos juntos, e a gente sabe que o PL também é um parceiro nesse processo também de mulheres, tanto é que nós, mulheres, estamos sendo muito bem acolhidas aqui. Eu acho que a gente precisa aproveitar isso e ampliar esse nosso trabalho, essa nossa capacidade do dia a dia. E eu posso pedir uma coisa? Porque como é importante esse tempo, né, da gente compartilhar os trabalhos, é que, por exemplo, Família Acolhedora, nós queremos levar isso para Contagem. Eu quero sua ajuda e parceria para a gente fazer isso lá. Que legal, olha aqui, gente, dados, a troca assim, aqui que faz a diferença, que faz a maravilhoso. coisa se movimentar na política. Eu acho isso maravilhoso. A gente tem a Família Acolhedora, inclusive ela tinha
recebia meio salário mínimo, né? E aí a gente conseguiu fazer ele através de um índice, né? Que, salvo engano, acho que é da UFI, que dá mais ou menos 1,5 salário agora. Então, assim, é uma ajuda para que a família possa abrigar essa criança. E porque, gente, tem custo mesmo, as crianças têm custo. Então, a gente precisa valorizar isso, porque mesmo que a gente pague para a família acolhedora, é mais fácil do que você institucionalizar uma criança. Ah, com certeza. É interessante no que ela estava dizendo, Ellen, na questão que você diz, né, do cuidado da mulher, é tão interessante isso, porque é um ciclo que ele Sim. vem, né, ele vem. Então, assim, esse caso que eu contei de uma adolescente que nós adotamos, nós tiramos ela do lugar de violação. A mãe estava vendendo ela, e a mãe usuária de droga, totalmente entregue às drogas. Infelizmente, ela foi acolhida, mas depois foi devolvida, e acabou que nós ficamos sabendo que ela ia ser vendida de novo. Então, a gente, né, acolheu essa adolescente, fomos para o Ministério Público e conseguimos a guarda dela. E quando a gente vai estudar o caso da mãe, a história da mãe, a mãe também, ela teve uma história de abuso, que ela não conseguiu ser protegida, e aí ela teve a filha ainda na adolescência, e aí é um fruto que ela não conseguiu mensurar a grandeza desse fruto, né? Porque ela também não foi protegida lá. Isso. Então, é o nosso papel mesmo de cuidar das mulheres, porque são as mulheres que cuidam das outras mulheres e dos meninos também. Então, assim, porque infelizmente tem mulher também que abusa. Lá em Contagem nós prendeu-se, né, uma mãe que estava abusando do filho de 12 anos, vendendo as imagens na internet. Então, assim, são desafios que a gente precisa resgatar essas mulheres, porque a mulher, ela cuida da casa, ela cuida da família. Então, assim, é muito importante esse trabalho. Se eu só fazer um complemento aqui, que eu acho muito importante, porque nós fizemos no ano passado levamos para os CRAS e para os CREAs esse atendimento dos especialistas que nós temos na assistência, criança e adolescente, e da Casa Jaqueline, que é da proteção da mulher. E nessa roda de conversa de idosos, foi explicado para eles exatamente o que é uma violência sexual, tanto psicológica como física, para os idosos. E nessa conversa com os psicólogos, que eles foram explicando o que é uma violência, o que não é, onde pode tocar, muitas idosas se viram ali violadas do seu direito quando elas eram crianças. Sim, e ninguém aconteceu sabia disso. comigo isso. Eles não sabiam que era isso. Então, a importância que tem da gente levar isso para as pontas e mostrar para as crianças, para as famílias, para todo mundo o que pode e o que não pode. E olha, Cleusa, olha só, a gente perceber que ela passou a vida inteira, viveu uma violência e não conseguiu identificar aquilo como violência. Eu consegui identificar com 18 para 19 anos. Então, assim, foi mais rápido, né? Então, hoje eu consigo fazer o que eu não tive lá atrás. E olha, para você ver, já idosa, descobri que ela sofreu um abuso e quantos outros casos na família. É muito sério isso e muito importante a gente saber que nós temos um partido que pensa nisso. E assim, eu acho que o ponto mais importante da gente poder discutir temas como esses é exatamente da gente orientar quem está nos assistindo, quem está nos vendo aí de casa e parar para pensar na própria vida, na própria vivência da pessoa. E falar na questão do nosso partido, do PL, nós temos uma bússola que nos guia. E essa bússola, a gente é Deus, pátria, família, liberdade, e o que nos guia maior hoje é Deus, e logo depois vem a família, que a gente entende que é a base de uma sociedade robusta, a base de uma sociedade que edifica os nossos lares, é você ter uma família estruturada, uma família que está ali alicerçada. Então, esse é o trabalho que nós, enquanto PL Mulher, a gente quer trazer para a população, né? E eu quero agradecer vocês mais uma vez pela presença, pela disponibilidade, pela participação de vocês, de poder trazer para nós assuntos que são tão relevantes. E o que nós estamos discutindo aqui, gente, é também política. As pessoas falam, eu não gosto de discutir política, mas olha, tudo isso aqui é política pública aí que a gente tem que fazer chegar lá na ponta, que é onde mais precisa, né? Para a nossa sociedade ter o conhecimento disso. Então não adianta a gente simplesmente não discutir. Eu quero dizer para vocês que a gente teve uma verdadeira aula aqui hoje de cuidado, né? De políticas públicas do município. Quero agradecer vocês pela disponibilidade e agora eu quero que vocês deixem um recadinho final aí para as nossas meninas mineiras aí e mais uma vez, muito obrigada por vocês terem
terem enriquecido esse episódio com a gente. Vocês estão entendendo que elas estão aqui, que elas lideram as cidades onde elas estão? Não é pelo fato delas serem mulheres, não. É pelo fato delas serem capacitadas e terem vencido por mérito. Chegaram lá e entenderam que elas podem fazer a diferença na política, podem fazer a diferença nos espaços que elas estão ocupando, esse espaço de poder, e isso é que faz a diferença e é onde que a gente também engaja outras meninas, outras mulheres a seguirem esse mesmo caminho. Obrigada, gente. Eu que agradeço, né? Obrigada, Cleusa, por compartilhar aí de tantas coisas lindas, né, acontecendo em Betim. Vamos dar mais as mãos aí, eu vou ficar mais pertinho, vou lá quarta-feira, a gente vai ficar mais perto. Ellen também, todo o seu trabalho, parabéns. Eu quero dizer para você que está aí em casa, em todo o tempo da sua trajetória, tem aprendizado que você precisa ter. No chão da escola, eu aprendi diversas coisas na minha profissão. Nós estamos desenvolvendo, só para finalizar esse processo, nós estamos desenvolvendo uma plataforma para trabalhar psicologicamente com as crianças através do atendimento online, que vai conseguir tirar esse buraco tão grande, né, que está tendo aí, não só em Contagem, mas eu acredito que em muitas cidades, para o atendimento das crianças e dos adolescentes. E quando a Ellen diz do suporte do nosso partido, né, e também da visão do nosso partido, Deus em primeiro lugar. E a Bíblia vai dizer, porque eu sempre digo que antes da Constituição, do Código Penal e até do ECA, existe um livro chamado Bíblia, que nos fala de todos os assuntos, principalmente da política. E Jesus deixou bem claro no texto de Mateus 18 que ai daquele que fizer tropeçar uma criança. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse na profundeza do mar. Então, ele já deixou bem claro a prioridade que ele tem para a infância. Porque uma criança criada com respeito e acolhimento vai ser um adulto responsável com o meio ambiente, com a saúde, com a educação e com todos os outros âmbitos da sociedade. Que você possa trabalhar aí na sua cidade e buscar pessoas que tenham essa visão para cuidar da base. Porque sem base não tem prédio que resista. Exatamente. Bom, quero só deixar mais uma fala aqui, que nos últimos 9 anos em Betim, foram construídas 13 creches. Essas creches, desde do maternal, né, dos bebês até os 5 anos de idade, e isso fez com que, inclusive, a nossa segurança pública, o número da nossa segurança pública diminuísse muito. Então, isso já é uma base que precisa ser feita com as crianças desde bebezinho. Então, isso é uma forma que a gente sabe que está fazendo a diferença em Betim. Então, nós, como mulheres que precisamos atuar nesse campo político, que não é um campo muito aceito, nós somos a maioria da população, né, feminina, mas nós não ocupamos esse mesmo tanto dessa maioria nas cadeiras na política. E nós, como mulheres, precisamos de outras mulheres que possam nos apoiar e que daqui para frente tenham também a disponibilidade de se prepararem para um cargo político. A gente sabe que é trabalhoso, a gente sabe que você deixa muito a família, você deixa muita coisa para você se dedicar a um bem maior, a um propósito de pessoas, não um propósito pessoal, mas também da gente ajudar as pessoas que mais precisam. E nós, que somos as pessoas que têm o interesse de ajudar as pessoas, precisamos nos disponibilizar e fazer com que isso fique cada dia mais latente de que nós, mulheres, somos capazes, nós podemos, nós queremos e vamos ocupar esse espaço, porque é isso que é importante, é a preocupação com um todo, não uma preocupação pessoal, não é um projeto pessoal, é um projeto de todos. E é isso que eu tenho, né, como propósito de fazer essa diferença, que é o que eu venho fazendo há muitos anos, espero aí. E tem uma coisa, qual que é a recompensa que nós temos do nosso trabalho? É quando você vê que você consegue fazer a diferença na vida de uma pessoa, às vezes com uma atitude que não seja talvez tão grande, mas na vida da pessoa fez a diferença. Isso mesmo. Então, precisamos nos posicionar. Então é isso, ficamos com mais um podcast, Entre Elas, Mulheres que Lideram, com a presença dessas duas maravilhosas aqui hoje, que nos abrilhantaram, como eu disse, nos deram uma aula, e eu espero você para o nosso próximo episódio. Até lá. Tchau. Obrigada. Tchau. Entre Elas. Mulheres que Lideram.